estamos com Nicoletta Mandolini, que é investigadora, doutora e autora da exposição Canetas Dissidentes, que mundos desenham os quadrinhos transfeministas brasileiros. Tudo bem, Nicoletta? Tudo bem, Tatiana, e contigo? Tudo ótimo. Eu queria começar entendendo um pouquinho como é que foi tua trajetória para estudar a banda desenhada, a história em quadrinhos em português do Brasil e a temática transfeminista. Como é que foi esse encontro, né, com os artistas, com os ativistas, né, através dessa temática? Então, eu queria começar dizendo que eu não sou uma leitora de banda desenhada desde que era criança, não sou uma nerd que gostava muito de banda desenhada ou de histórias em quadrinhos. A banda desenhada chegou na minha vida acadêmica de investigação recentemente. Depois de um percurso de doutoramento, eu tirei o meu doutoramento na Irlanda, no University College Cork, e trabalhei sobre feminicídio, portanto as temáticas feministas, não transfeministas, não necessariamente transfeministas, estavam já lá, mas em literatura. Eu analisei a representação do feminicídio na literatura italiana, na literatura e no jornalismo italianos. Então a banda desenhada não estava lá. Eu, se calhar, tinha lido algumas bandas desenhadas do Dylan Dog, que é uma banda desenhada, um fumetto muito importante, muito popular na Itália, alguns Topolino também, mas nada mais do que isto. O que aconteceu é que, enquanto eu estava fazendo a minha investigação sobre literatura e feminicídio na Itália, eu encontrei, lembro-me, na altura eram um par de novelas gráficas que tratavam o tópico do feminicídio através da linguagem da banda desenhada. E lá olhei para estes livros e disse, ok, agora, o que vou fazer aqui? Não vou poder incluir isto na minha dissertação, na minha tese, na minha investigação sobre literatura, porque não classificaria isto como literatura. Hoje em dia, talvez, a minha ideia já mudou sobre isto, mas pronto, então pus aquelas novelas gráficas na gaveta e voltei a tirar elas da gaveta quando chegou a altura de eu pensar e escrever um projeto de pós-doutoramento. Lá, quando podia finalmente expandir um bocado os temas da minha investigação, decidi construir um projeto sobre a banda desenhada, ainda porque descobri um mundo. Depois, não havia só aquelas duas novelas gráficas, pelo menos na produção italiana sobre novelas gráficas e violência de gênero, descobri muitas coisas, tanto que isso deu para construir um projeto de investigação que comecei na Universidade na KU Leuven, na Bélgica. Era um projeto focado especificamente sobre banda desenhada e representação da violência de gênero na Itália, mas depois, quando decidi mudar por cá, decidi também alargar fazer um bocadinho mais abrangente esta investigação e incluir também no contexto lusófono. E quando falamos de contexto lusófono, falando em banda desenhada, falamos em particular de banda desenhada, histórias em quadrinhos brasileiras. Isso por quê? Porque em Portugal, especialmente quando cabe a banda desenhada feminina e a banda desenhada feminista, a produção ainda, infelizmente, as coisas estão passo a passo mudando, mas não é muita. A coisa é muito diferente quando falamos do Brasil. O Brasil é um país em que a história em quadrinho é tradicionalmente reconhecida, é tradicionalmente muito popular. E pensamos a uma das maiores quadrinistas brasileiras, a Laerte Coutinho. Laerte Coutinho não é só uma das maiores quadrinistas brasileiras, mas é também uma mulher trans.
isso não é uma coisa assim tão comum no quadrinho brasileiro, apesar desta figura assim tão importante, mas chegou a ser bastante comum nos últimos anos, desde que as histórias em quadrinho, a banda desenhada chegou e teve a oportunidade de se abrir a um público ainda mais vasto através das redes sociais, através da internet, através de algumas plataformas de internet, muitas subjetividades, dizemos assim, marginais, não hegemônicas, começaram de alguma forma a emerger também no campo, no cenário da história em quadrinho, e a publicar mais, a encontrar também os fundos para publicar. As plataformas de crowdfunding no Brasil são extremamente usadas para financiar projetos de publicação de histórias em quadrinho. E eu ia lhe perguntar, assim, exatamente qual que é o papel, né, da história em quadrinho no caso dessa temática, desse ativismo transfeminista. Como é que essas narrativas gráficas, elas de alguma forma contribuem para a temática do transfeminismo ser presente? Então, a banda desenhada ou a história em quadrinho é, primeira coisa, uma manifestação criativa e artística. E como todas as manifestações criativas e artísticas, tem um papel bastante importante quando cabe a luta contra a violência de gênero, e quando falamos em violência de gênero falamos claramente também de transfobia, né? E por quê? Porque claramente as artes têm um papel a nível simbólico, conseguem ou podem conseguir, dependendo claramente da qualidade e do cunho das obras artísticas em si, mas podem contribuir a contrastar simbolicamente os discursos dominantes do patriarcado, que contribuem claramente depois à violência de gênero. A banda desenhada, a história em quadrinho, tem, na minha opinião, mas não, a opinião não é só minha, é também de outros investigadores e também de muitas ativistas que utilizam este tipo de arte, de instrumento de comunicação para falar em violência de gênero, em transfobia. A banda desenhada tem essa particolaridade que nós, nos estudos sobre banda desenhada, chamamos de multimodalidade, ou seja, trabalha com dois registros, o registro textual e o registro visual. E isto é muito produtivo. Na minha opinião, é produtivo na representação da violência de gênero, da transfobia, porque permite veicular algumas mensagens de uma forma que seja acessível, porque onde não chega a palavra pode chegar a imagem ou vice-versa, mas também de uma forma complexa, porque esta interrelação entre palavra e imagem é uma relação muito produtiva que pode levar a complexificar a mensagem. E nós sabemos, quem estuda a questão da violência de gênero, da transfobia inclusa na violência de gênero, trata-se de um tópico que precisa de ser analisado e representado de uma forma complexa. Quando simplificamos o discurso sobre gênero, ou seja, quando reduzimos o gênero à dicotomia, ao binarismo, homem e mulher, fazemos o jogo do patriarcado, né? Portanto, o que é preciso fazer é conservar uma complexidade no discurso, e eu acho que as histórias em quadrinhos e a banda desenhada consegue fazer isto de uma forma muito boa, mas sendo na mesma acessível para várias pessoas. E como é que você pensou essa exposição para o Museu Virtual da Lusofonia? Como é que você organizou todos esses artistas e conseguiu montar essa exposição, elaborar essa exposição a partir desses artistas? Qual é a história que tem ali por trás? Pronto, a história é uma história eu diria, de
emerger da invisibilidade até a visibilidade, não é? Que é o que tentei de alguma forma contar antes, ou seja, a história do quadrinho transfeminista brasileiro, que antes não era assim muito reconhecido e agora, hoje em dia, já é bastante, não só bastante conhecido, mas há autoras feministas e transfeministas que ganham prêmios importantes. Penso, por exemplo, a uma autora feminista, Elo D'Angelo, que está incluída com Nos Olhos de Quem Vê na coleção, que ganhou vários troféus HQ Mix. HQ Mix são os Oscars do quadrinho brasileiro, assim chama. E pronto, e decidi pôr em conjunto artistas feministas e artistas trans. Quando eu uso a palavra trans de uma forma muito abrangente, refiro-me a todas aquelas subjetividades que não encaixam-se com a dicotomia de gênero, como nós pensamos, e que não se identificam com o sexo que foi-lhe dado quando nasceram, né? E, portanto, tem lá mulheres trans, tem lá homens trans, tem pessoas não binárias. E a ideia é pôr tudo isso em conjunto, então representar de alguma forma a variedade que existe no mundo do ativismo transfeminista, a variedade a nível de identificação de gênero, mas também uma variedade de gêneros textuais, porque na coleção há vários tipos de histórias em quadrinhos, ou seja, há quadrinhos, por exemplo, que são quadrinhos de jornalismo gráfico. É uma das tendências agora da novela gráfica. Esse quadrinho em jornalismo gráfico, o graphic journalism, é um quadrinho digital. Há outros quadrinhos que são publicados em livros, como novelas gráficas. Há quadrinhos autobiográficos, muitos, porque isso é uma tendência muito importante, comparável, se não maior, pelo menos quando cabe o quadrinho transfeminista, nas narrações em banda desenhada, nas narrativas gráficas contemporâneas e de mulheres e pessoas dissidentes de gênero. Portanto, eu tentei, para mim, a ideia da variedade e da representabilidade de todas as subjetividades, tratando-se claramente de uma coleção que queria ter uma abordagem inclusiva, era a coisa principal. Ok, muito obrigada. Obrigada, Fica aqui eu. já um convite para conhecer a exposição Canetas Dissidentes, que mundos desenham os quadrinhos transfeministas brasileiros. Está disponível na plataforma Google Arts and Culture do Museu Virtual da Lusofonia. Obrigada, Nicoleta. Obrigada, Tatiana.